Vamos chegar lá. Então, mas veja bem a época. A época Sim. era, nós casamos em 76. Quando nós casamos, logo tinha, em seguida, 2 dias depois que tanto nós fomos para a nossa lua de mel, a gente foi para a Conferência Internacional Bahá'í em Paris. Eu acho que as conferências grandes de 77, que era também Brasília, era um deles, né? E, se não me engano, o outro era em Auckland, New Zealand e Nova Zelândia, e a outra acho que era na Cidade de México. Mas naquela época, toda a ênfase era em pioneirismo de frente interno. Esse eu me lembro muito bem. Apesar que nós ouvíamos de muitas histórias, especialmente da África e da América do Sul, mas o ênfase do plano e do plano de 5 anos era sempre no pioneirismo interno. No Brasil também era. No Brasil também tinha muitas Mundialmente. capitais naquela época que não tinha pioneiros. Perfeitamente. Então, e quando Milan recebeu essa oferta de trabalho, ele recebeu o convite de ir durante um mês para a Venezuela para conhecer. Não, para fazer auditoria. Auditoria e também. E conhecer ao mesmo tempo. Auditoria para fazer a auditoria financeira e também conhecer. Nesse momento, durante esse mês, nós tínhamos uma pequena conferência numa cidade no norte da Alemanha chamada Plön. Natasha tinha poucos meses, onde eu fui junto, ou eu fui para essa conferência. E durante dessa conferência, nós éramos preparados, quase no último ano do plano de 5 anos. A Alemanha estava atrasada com seus planos internos, e a ênfase maior era justamente essa poder cumprir as metas. Amatul Bahar Ruhi Khanum era presente nessa conferência. No penúltimo dia da conferência, eu recebo ligação do Milan, que estava em Caracas para essa auditoria, dizendo, olha, contando e dizendo que, olha, estou gostando daqui e eu acho que seria interessante e eu gostaria de que aceitasse esse trabalho, e eu vejo isso uma mudança, uma oportunidade de pioneirismo. Se estabelecer. Sim. Eu também sempre fui muito aberta, vamos dizer, a essas mudanças. Eu tinha já tido uma vida de idas e vindas, né? De cigana, então eu estava tranquila, vamos embora, tudo bem. Só que aí, imagina o ambiente, nós estávamos numa cidade meta, que com a saída da gente, a Assembleia Local ia ser dissolvida. E ouvindo todas essas palestras e a Ruhi Khanum e o ênfase, o último ano do plano de 5 anos, no último dia, no dia seguinte, eu tentei falar com a Ruhi Khanum. Não deu oportunidade até o momento que ela estava indo embora. Aí eu estava com a Natasha, bebê no colo, e eu contei para ela. Falei, olha, estamos falando disso, essa é a situação, mas o meu marido está tendo essa oportunidade, e qual é seu conselho? Ela olha para mim e me fez 2 perguntas. A primeira pergunta era, seu marido é Bahá'í? Falei, sim. E a segunda pergunta era, vocês têm visto e trabalho? Disse que sim. Ela falou, então vão. Que as metas internacionais, vamos dizer, têm nesse sentido prioridade, pelo fato que nem todo mundo vai ter essa facilidade, vamos dizer, de ir. Bom, eu estava feliz, fiquei feliz, etc. E ela saiu, o carro chegou e ela entrou. No momento que ela está entrando no carro, ela vira para mim e disse, mas pelo amor de Deus, não vá para Caracas. Fecha a porta e vai. Agora, imagina mas você nem tinha dito que era Caracas, né? Eu tinha dito que é Venezuela. Sim, claro. Mas porque o tempo dela, claro, estávamos, né? Ela estava querendo sair, o senhor Hamsi, que era o companheiro dela,
secretário acompanhante já estava querendo puxar ela para o carro e tudo demais. Então, não tinha muito, assim, conversa, né? Sim. Mas agora imagina a minha cara e o meu coração. Ela disse isso, ela sai e eu não tenho mais a oportunidade de falar mais nada. Nem perguntar por quê, né? Espera, Rugen, sou honesto. Eu queria lembrar primeiro Alemanha e depois Venezuela. Primeiro Alemanha, bom, com o tipo de trabalho que fiz, claro que não podia ser em qualquer lugar, era mais para cidades grandes do que para cidades pequenas. Sim. Então, comecei trabalho em Frankfurt e depois, humanas maneira, em Düsseldorf. Só que agora, tanto em Frankfurt, nós decidimos viver, primeiro, eu inicialmente sozinho, em Kronberg, uma cidade bem pequenina, cidade vilarejo, na verdade, do Frankfurt, e outro em Bad Homburg. Ambos eram cidades-alvos. O que quer dizer, para mim, nós não Cidade deixamos... meta, né? Cidade meta. Então, nós não podíamos deixar, como diz, imposições do emprego impedir a realizar os desejos bahais. Agora, quando fomos em Caracas, como foi a maior parte da comunidade bahai na época? Quando fomos em Caracas... Não, mas deixa eu falar do Venezuela e depois podemos voltar. Quando fomos em Caracas, tivemos experiências gratificantes visitando comunidades por todo o país, inclusive uma viagem incrível que eu fiz numa aldeia bem dentro da selva amazônica, aldeia dos índios, e realmente foi totalmente nova experiência. Agora, como fiz na causa da Áustria, também queria dar elogios especiais por uma família muito precioso chamado Woodard. O Weldon Woodard, ele tinha um mestrado de uma prestigiosa universidade americana, me parece que era Harvard, mas não tenho certeza agora, mas algo parecido. Sua esposa Carol era enfermeira registrada nos Estados Unidos, mas não podia trabalhar em hospitais ou lugares venezuelanos. Em vez disso, ela trabalhou como enfermeiro em uma escola americana, voltando sempre, se não dá para fazer o óbvio, talvez tenha que achar outros caminhos, como eles fizeram. Mais tarde, o Carol, quando já tinha 5 filhos, ela concluiu a faculdade de medicina em Venezuela e se tornou médico. Eles lutaram por muitos anos com uma renda modesta, apesar do grande, vamos dizer, do grande ensino, competência que tinha, e por muitos anos ficaram membros e até, de certa forma, líderes da Assembleia Nacional Espiritual da Venezuela. Todos os anos, perto de Lisboa, eles visitaram muitas aldeias para garantir a eleição de assembleias espirituais locais. Eram bairros novos, talvez nem tanto conhecimento da fé, certamente nem sabiam que tinha que eleger a assembleia. E nós, Rui e eu, tivemos o privilégio de acompanhar algumas dessas viagens. Logo após, Rui foi nomeado assistente e isso fazia parte da sua missão. E agora, os planos são sempre grandes, mas a realidade é um pouco diferente. Talvez nós planejamos ser pioneiros sem preocupações financeiras, mas Deus tinha outras ideias. Depois de algum tempo, fui dispensado do meu cargo. Eu tive a oportunidade de regressar para a Alemanha naquela auditoria interna que desprezava, ou podia aceitar outra posição de controlador nos Estados Unidos, onde que achei que
Estados Unidos tinha menos necessidade de pioneiros do que a Alemanha, que deixamos no primeiro lugar. Então, registrei os dois. Aí pensamos o que vamos fazer. E nós pensamos, sabe, pioneiro não era só pioneiro quando tudo está bom. Também tem que ficar constante. Vamos a perseguir um pouco. Na pior das hipóteses, talvez tentamos voltar para a Alemanha, mas era complicado pelo visto, que não era tão fácil. Mas, Mila, desculpa interromper. Só para mim entender, assim, o fio foi meio que cortado. Por exemplo, você já estava na Venezuela, o Rui ia para a Venezuela. Não, o Rui já era em Venezuela, nós dois estamos em Venezuela nessa época. Não, eu entendi. Mas o aconselhamento de Rui Hanum é que vão para a Venezuela, mas não Caracas. Mas aí você já estava em Caracas, você já estava em Caracas. Nós não estávamos em Caracas, não. Estava em outra cidade, isso. Não estávamos em Caracas, Rui. Venezuela, moramos em Caracas, desculpa. Nós moramos em Caracas. Isso nunca foi minha preocupação, porque fizemos viagens do ensino em todo Venezuela. Isso, não, tudo bem, não é só para contextualizar que vocês foram, viveram um tempo em Caracas, mas faziam ensino em torno da cidade. Tudo bem. Sim. Então, mas voltando aqui, aí ficamos sem emprego e sem renda, obviamente, não? Que vamos fazer? Aí tive pensado, vou ser, como diz, tipo contador público atendendo mais que tudo empresas alemãs, que tinha uma pessoa que fez isto. Realmente foi ideia não tão bom, mas foi a primeira coisa que tentamos. Depois disto, eu tinha um jornal inglês, em língua inglesa, que li todos os dias, e neste jornal nunca apareceu advertência por qualquer emprego, e aí foi anunciado emprego para controlador em Caracas. Aí falava que tinha que falar espanhol, que meu espanhol era ainda tinha algo a desejar. Vamos dizer assim, para não ser um pouco mais brutos. Então, mas decidiu me candidatar. E mais que tudo, eles precisavam de residência. Nós não tínhamos residência, nós tínhamos Qual cidade que vocês estavam? Em Caracas. Não, mas me candidatou para emprego. E, para minha própria surpresa, até conseguiu esse emprego, que até foi um emprego bom, foi até, vamos dizer, bem remunerado, talvez nem tanto como o prévio, mas foi muito bom. E agora, pelo menos do meu ponto de ver, isso sempre foi, eu sempre atribuo esta oportunidade à intervenção divina, nunca a minhas próprias habilidades, porque não tinha habilidades neste sentido, quer dizer, não tinha network, não tinha realmente idioma. Nós não tínhamos o visto de residente. Nem qualificações para estar em Venezuela. Quer dizer, era 100 contra 1 que podia ficar, e 99 que podíamos achar passagem para outro lugar. Mas veio este outro lugar. E é importante, nas situações mais difíceis, manter a fé. Agora, só para voltar ao país do Brasil, depois de cerca de 2 anos, o sucursal que tinha empresa em Venezuela fechou, e o Policy, a empresa com que trabalhava, empresa canadense, tinha escritório em Brasil e em São Paulo. E aqui, eu fui um dos poucos, talvez até a única pessoa que foi transferido, acho que foi a única pessoa transferido do Venezuela para o Brasil. Então, podia manter o emprego
só que também baseado no capital era, obviamente, São Paulo, não bem capital, mas capital do indústria São Paulo. Sim. E aí começou nosso vida em Brasil. Quer dizer, em outras palavras, o Rehanon falou, não vão para a Venezuela, vocês foram. Aí o próprio emprego providenciou vocês ir para outra meta. Então, sim, de certa forma, mas quer dizer, a gente não podia prever nem nada. Claro. E realmente, mesmo meu tempo em Áustria, de certa forma, também acho que foi intervenção divina. Acho que sem dúvida. tinha motivo, não era algo que sonhei dia e noite por anos. Pelo contrário, queria evitar. Mas foi muito bom para meu crescimento e foi muito bom para meu estado de ser. Bom, Louis, o Brasil, agora eu vou ainda voltar um pouquinho, com licença do Milan, eu sei que eu falo muito. É verdade. Não, eu acho que o Milan está com... Sempre tem que concordar com a esposa, não que... Teria sido muito mais fácil em muitas ocasiões se ele tivesse feito isso, mas não fez. Bem, eu acho que o Milan está ficando com fome, então ele quer que eu pare de falar, mas eu acho que... bem, brincadeira fora. Eu acho que essa pergunta que você fez, Padinha, de dar um pouquinho mais esse contexto, a viagem de Milan para Caracas, naquela época que eu estava falando da conferência e tudo mais, era uma viagem curta, era para ele fazer um trabalho, um projeto e conhecer, e depois, baseado nisso, a gente decidir. Quando a Ruy Hanon falou para mim essa última frase dela, vá, mas não vá para pelo amor de Deus, não vá para Caracas, Milan me ligou à noite de novo, perguntando como que estava, e eu meio que falei, olha, volta para cá e a gente conversa, né? E, claro, depois do projeto dele voltou para a Alemanha, estávamos ainda mais e consultamos com amigos, consultamos com família, e no final decidimos, não, essa é uma oportunidade de sair para outro país, vamos dizer, a própria Ruy Hanon afirmou que uma oportunidade de pioneirismo internacional é grande, então vamos. Então, o que fizemos era que nós fizemos uma viagem grande para despedir as famílias. Nós fomos antes de ir para Caracas. Então, a gente decidiu ir. Em mais ou menos setembro de 1977, a gente veio para a Austrália visitar os pais do Milan e de lá fomos para Irã. Ainda era antes da Revolução, e fomos para Irã, e eu estava com a esperança de ficar uns 3 meses para, inclusive, rever família toda e tudo demais, que sabíamos que depois a América do Sul é muito longe, e, bom, claro, nos anos 70 não havia internet, não havia meio de comunicação fácil, e durante esse tempo quando Milan e eu casamos, uma das primeiras coisas que fizemos era pedir peregrinação. E, por acaso, o nosso período, a permissão de peregrinação que veio para nós foi de uma forma que de lá o Milan foi diretamente para Caracas. Quando mudamos, né? Sim. E então nós visitamos a família e deixei a Natasha em Teherã com meus pais, e Milan e eu fomos para a peregrinação. Milan da Terra Santa foi diretamente para seu posto. Eu ia ficar mais um pouco, mas aí a situação de Teherã ficou muito volátil, e eu tive que, o Milan, coitado, ele passou tanto tempo com angústia, porque eu estava sossegada lá, queria ficar, ele estava em Caracas,
ligando para... Deixa eu falar, porque eu acho importante, sempre como Bahá'í tem que caminhar a vida espiritual com pés mais práticos e mais objetivos. Agora, eu em Caracas estava vendo o noticiário à noite no hotel e viu cenas do Irã que obviamente não foram passadas em Irã, da revolução, queimando fogo, lutando contra a polícia, etc, etc. Aí eu liguei, e aí, naquela época, era dificílimo, principalmente em Venezuela, conseguir ligação internacional. Os hotéis, estava ainda no hotel, e os hotéis tinham mais facilidades por causa, talvez, dos hóspedes, etc., para manter turismo, mas podia ligar 2, 3 vezes para Irã. Falei para Rui, sai do país, vem para cá. Ah, mas você não tem casa. Bom, não importa. Vai para a Alemanha, se quiser. Fica com amigos. Não tem amigos, fica no hotel. Ah, não posso, estou com os pais, sossegado, não tem nada aqui. Estou dizendo, você mora no Morumbi do Teherã, quer dizer, na parte nobre, os problemas são no centro de Teherã, onde você não está. Sai antes do que seja tarde demais, porque vai ter tempo, você não vai conseguir sair, mesmo se quiser. E realmente, tive que falar muito, era, sabe, quando você está num quarto com muita fumaça, não é que você não sente, mas você se acostuma. E você não sabe que o ar é podre. Quando você sai no ar fresco, você pensa, como que podia ficar naquele lugar por tanto tempo? E graças a Deus, Ruiz saiu e até foi pouco tempo, não sei quantas semanas, mas realmente foi pouco tempo antes que realmente fecharam as fronteiras e não podia sair mais. E estou sempre grato pela insistência que fiz. Sim. Ela estava muito confortável e também entendi. Estava com os pais, talvez não podia ver pelos próximos 5 anos, ou seja que for, ninguém sabe. E agora queria aproveitar. Se ela tivesse ficado, talvez ele ia passar a dificuldade que ele nunca passou na vida, como o Bahá'í, né? Isso. Mas é justamente isso o que aconteceu, né? Porque eu, na verdade, aí estava... Esse aqui já era mais ou menos início de dezembro de 77. Aí eu voltei para a Alemanha, fiquei em casa de amigos durante umas 2 semanas, até 2, 3 semanas, até podia terminar o que precisava fazer na Alemanha. E aí fui com Natasha para... Chegamos em Caracas, na verdade, na véspera do Natal, em dezembro de 77. E claro, as fronteiras se fecharam. Em fevereiro de 78 foi o como se chama? Foi a Revolução e a 79. Saída do Chá. Sorry? 79. Sim, 70. A Revolução foi 79. É um ano a mais. Tá bom. Mas é que quando eu estava então eu estou fazendo alguma mistura aqui. Não, você deve ter saído poucos meses antes. Nem meses, eram semanas, na verdade. Pois é. Porque depois, quando eu cheguei em Caracas, nós ainda estávamos em hotel, não tínhamos ainda casa, depois logo em seguida alugamos uma casa. Meu irmão menor, o caçula, que na época só tinha 15 e pouco, quase 16 anos, ele veio para... Ele saiu com o último avião militar. Com o aeroporto aberto ainda. Do Irã. E ele veio e ficou com a gente, graças a Deus. Bom, isso foi, na verdade, o motor da minha família. Na minha família sempre foi minha mãe. Meu pai não quis que o único filho que ainda estava com eles, porque o meu outro irmão também estava na Alemanha,
saísse, mas a minha mãe falou que não, a vida dele é mais importante. A escola alemã em Teherã já tinha sido fechado, porque o Shahab não tinha conhecimento suficiente de Farsi para voltar para uma escola normal quando ele voltou em 74 para Irã. E então estava estudando em um colégio alemão, e esse foi uma das também, todos esses lugares foram os primeiros a serem fechados, e então ele não tinha mais escola, nós tínhamos escola alemã em Caracas, e então meus pais permitiram e ele veio para lá. Rui, só queria dizer, neste caso, acho que foi também importante, quem realmente fez a primeira ideia de pegar o Shahab para ir para a Venezuela fui eu. E acho que isso também foi importante durante a paz, que não era coisa de ruir contra a minha verdade, mas ao contrário, era algo onde que eu fiz até bastante pressão que acontece, porque na época tinha guerra contra Iraque, Irã contra Iraque. E Irã pegava muitos jovens para lutar na guerra e não sei como se chama, mas eram como eu digo, usaram eles como comboios. Escudos humanos. Escudos humanos, exatamente. Esses jovens foram lá na fronte, fizeram eles fazer ataque destinado a falhar, o ataque principal para ser seguido por outro ataque. Então, achei que a possibilidade que ia perder a vida, para não dizer como diz, perseguição Bahá'í, porque nem podia ir à escola. A escola alemã foi fechada em Teherã e nunca seria aberta de novo. Achava importante para que ele podia prosseguir a sua vida e para nós usar um quarto para ele dormir e fazer pouca comida foi o menor que podíamos fazer. Sim, claro. Mas é isso, vocês chegaram ao Brasil, se estabeleceram. Não, mas aí tem mais uma coisa. Você tem razão, Padinha. Tudo isso aí eu falei dezembro de 77, mas na verdade é dezembro de 78 que eu cheguei em Caracas. E foi em finais de 78, não 77. 77 Natasha nasceu e ela já tinha um pouco mais que um ano na época. Uma das coisas que aconteceu quando nós estávamos na Venezuela foi primeiro o nascimento da nossa segunda filha, Tânia, que é uma alegria imensa, mas também a tragédia vamos dizer, do aprisionamento e o martírio do meu pai em Irã. E nós, na Venezuela, e com aquela época que cartas demoravam quase um mês para ir, 3 semanas para ir, 3 semanas para voltar, com Sua todas mãe estava na Alemanha, né, Rui? Não, minha mãe meus pais estavam no Irã. Os pais. Meus pais voltaram em 74 para o Irã, e apesar que tinham tido oportunidade de novo sair, mas é engraçado, meu pai sempre falava, eu quero deixar meus ossos nessa terra sagrada. Essa era uma coisa que ele sempre... E usava a terra sagrada do Irã, do Teherã. E meus pais estavam no Irã quando a Revolução aconteceu. E que essa parte é uma história por si só. Certo, outra coisa. Mas eu só queria dizer que nós, em Venezuela, e isso é, de novo, uma parte que Milan estava muito envolvido no trabalho dele. Agora, esse vem, de novo, o meu lado mais, nem tão prático, mas o lado emocional. Sim, claro. Tendo 2 crianças pequenas, tenho um irmão jovem que estava no último ano da escola, no 13º ano da escola, fazendo Abitur alemão, que não é fácil. E isso acontece no Irã. Nossa casa, que foi quase, pode dizer, todo derrubado, pegado as coisas... e meu pai, que foi aprisionado, ele ficou 6 meses em prisão, depois
fevereiro de 82, na verdade foi engraçado, perto de Nowruz, mês de março, todos os anos, o governo perdoava algumas pessoas quando aprisionados, os prisioneiros, vamos dizer, né? Como tipo presente de Ano Novo, presente de Nowruz. E eu me lembro, em fevereiro de 82, numa das raras ligações que eu tinha com minha mãe, ela me disse que orem que é possível que seu pai seja liberado pelo fato que ele não estava bem fisicamente. Ele ficou muito doente, que a situação da prisão era extremamente precária. Imagino. E ele já tinha certa idade e tudo mais. E meu pai já teve 2 infartos pequenos na vida dele antes disso. Mas não foi o infarto. Foi se realmente ele pegou pneumonia, a situação dele não estava muito bem, e ela disse que, bom, quem sabe ele vai ser, pelo fato de Nowruz, ele pode ser liberado e tudo mais. E, bom, nós estávamos nessa esperança e expectativa, mas a próxima ligação foi que já era final de fevereiro, eu peguei o telefone e dizendo, então ele foi liberado? Aí a minha mãe disse que ele foi liberado para sempre. E, claro, isso é, como digo, Milan tem um coração muito puro, mas ele em muitos casos, ele tem a característica, vamos dizer, norte-europeia dele, de estar um pouco mais distante, um pouco emocionalmente. E, claro, ele estava ocupada na área de trabalho dele. Mas foi muito complicado para mim. Sem dúvida. Cada um, né, os mesmos experiências da vida, cada um de nós reage de forma diferente, né? Então, isso é natural. Sim. Mas chegando em São Paulo, e aí agora é Brasil! 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 Futebol! Então você já chegou no Brasil com emprego e tudo, né, Milan? Com emprego e tudo, sim, com emprego e tudo, até apoio para alugar casa. Nós chegamos em 31 de dezembro de 1982, desembarcamos no Rio de Janeiro, no meio das festividades de Ano Novo. Puxa vida! Olha, tem que dizer do início que, desde o primeiro momento, nós dois, posso falar, amávamos o Brasil. Foi um amor muito grande. Nós nos sentimos totalmente aceitados por todos os brasileiros, do alto até os mais humildes. Muitos países, como estrangeiro, você está tratado diferente. No Brasil foi oposto. Em vez de ser estrangeiro, foi o doutor, que não foi doutor nenhum, mas sempre fomos bom aceitos e sempre sentimos o grande amor, tanto dentro da comunidade Bahá'í, como dentro da comunidade geral. E até hoje mantenho esse amor para o Brasil. Realmente é vamos dizer, meu país adotivo, se quer dizer. Agora, claro, como foi no caso do Brasil, o escritório ficava em São Paulo e não tinha como evitar isto. E claro que não era exatamente a cidade-alvo. Então, nós pensamos o que podemos fazer. Falamos com a Assembleia do São Paulo e eles falaram, nós temos cidade-alvo, meta-alvo, pouco norte da cidade, chamado Taboão da Serra. Aí, inicialmente, pensamos, vamos procurar casa no Taboão da Serra. Aí, vimos as casas, realmente não deu para achar nada, como diz que se viu. E pensamos, bom, vamos então morar perto do Taboão da Serra, que era na época Morumbi,
e vamos tentar fazer ensino em Taboão da Serra, deixar esta nossa meta privada. E aí vem um jovem Bahá'í, também Deus abençoa, Ford Naimi e seus pais, eles tomaram residência em Taboão da Serra. Aí o trio, quer dizer... Com a esposa do Ford também. Com a esposa do Ford. Mas o trio de Ford, Rui e eu, começamos a fazer ensino. Visitamos a prefeitura para poder alugar a preços baixos salões para reuniões públicas. Fins de semana, distribuímos convites para evento nesta sala e nossa apresentação, talvez temos aí, as apresentações mesmo, tinha partes musicais e também um pouco de introdução à fé. Até a Cida cantou. Até a Cida, que Cida, amor. Ela está na Alemanha, né? Sim, está na Alemanha. Na Alemanha, não sei que estava na Europa, pensei que era Holanda, mas tudo bem. Aí sim, todos nós fizemos ensino dessa forma. Aí depois o Polisa fechou, foi vendido para outra empresa, tinha que procurar de novo. Fomos para Petrópolis, perto do Rio, lá. E na época também não tinha Bahá'ís em Petrópolis. Tinha Adriana e Eros. Mas acho que eles vinham depois. Não. Adriana e Eros. Tinha uma pequena comunidade. Tinha uma comunidade muito pequena comunidade, sim, mas então trabalhamos junto com Andrea e Eros e também foi tempo muito bonito lá. Foi comunidade pequena, mas com muito amor. Agora, mais tarde, nós mudamos para São José dos Pinhais, onde o Volkswagen... No Paraná. Volkswagen abriu uma nova fábrica para produzir o Gol. Quer dizer, Golf produziu desde a época de Noah, mas o Golf era o modelo alemão, que ganhou prêmios, e também foi o Golf e também um Audi também que produziram. Está falando de carro, né? Carro, sim. E eu fui um dos diretores desta empresa, que fomos fornecedores para o carro, fizemos, como diz, a chassi. A chassi e tal. Fizemos chassi, montamos chassi e mandamos para a fábrica. Isso durou apenas 2 anos. Como sempre, também moramos em São José dos Pinhais e também aí tinha comunidade, se não me engano, até tinha assembleia em São José dos Pinhais. Assembleia tinha amigos, Rui é bem melhor com memória do que eu, mas meninos muito queridos peruanos, e com esses amigos peruanos tivemos muito ensino a criança. Jola e Luiz Cawana. Sim. O Aivazian, Vera e Armando estavam em São José. Tinha outras famílias peruanas. E foi uma época fantástica também, inclusive na parte de aulas de criança, aulas das crianças de rua. E foi uma época muito bonita, muito bonita. Próspera. E principalmente a Assembleia foi muito tranquilo, muito amor, muita consultação, muita vontade de ter atividades, foi bem criativo. Agora, já passamos até a hora, você vai ter que cortar. Não, você pode continuar. É só assim... Mas olha, queria terminar. Realmente, como você notou, eu quis fazer mais elogios aos outros em vez do amigo Rui. E queria dar um grande abraço para a comunidade Bahá'í no Brasil, que é realmente incrível. E às vezes, quando você está dentro, você nem nota que especial está. E tendo vista de fora, eu acho que eu tenho permissão só para lembrar alguns dos destaques no tempo que ficamos no Brasil.
Por exemplo, construíram na Goiânia e depois no Rio monumento de paz, ou 2 monumentos de paz. Esses monumentos tinham terra que foi recebido dos vários países do mundo, mesclados dentro de quer dizer, visível dentro de um vidro. Foram 2 pirâmides invertidos, mas aquela ideia achava excepcional. E, inclusive, quando fizeram o monumento no Rio, foi na mesma época com um evento mundial dos jovens com presença do Dalai Lama, do Tibete, onde mora na Índia. Outro grande destaque, durante muitos anos, a Assembleia Espiritual Nacional manteve um site de orações. E os visitantes do site podiam encontrar orações de diferentes religiões, inclusive Bahá'í, obviamente, mas também cristão e outras religiões. Mas também, e isso era o que diz ele distinto, podíamos também pedir à Assembleia que orassem para eles mesmos, por qualquer motivo, seja pela saúde, pelas relações, pelas financeiras, ou qualquer outra questão. E a Assembleia manteve sempre honrou seus compromissos e, inclusive, manteve contato com eles, mandavam pequenos livros de orações, talvez convidaram, se tiveram endereço para, como se chama? Os reuniões Bahá'ís. Na época, esse site foi o site de oração mais visitado em todo o Brasil. Hoje não estão fazendo mais, que eu entendo, mas foi muito importante. Agora, fora de fazer elogio coletivo, só queria, mesmo contra a vontade de Rui, elogio pessoal. No Brasil é muito difícil porque tem tantas pessoas que merecem. É injusto até talvez pegar uma família, mas vou fazer porque tem um casal de faixa etária, ou era de faixa etária semelhante a nós, e isso eram queridos Jamshid e Mehnas Passeri. Nós nos conhecemos em São Paulo, nos divertimos muito, jogamos cartas e, bom, elas tinham negócio de vender pinturas em vidro. Isso era sua sustentação. Decidiram ser pioneiros para Mogi de Guaçu, perto de você, e realmente eles tinham que superar grandes desafios financeiros, tinha que criar os 2 filhos em escolas até privadas e nem públicas, mas com todos esses sacrifícios se tornaram fundamentais para ajudar e estabelecer uma comunidade vibrante em Mogi Guaçu. Agora, o último que queria dizer, a comunidade Bahá'í que eu vi na minha última viagem realmente tem muito amor dentro dos membros e pelos membros para a comunidade em geral. Qualquer que pensa pioneiro, se é possível fazer, é muito bom fazer, tem que fazer bem pensado e tem que esperar que talvez nem tudo vai ser tão bom como talvez nós queremos. Queria só terminar lembrando de uma passagem que Shoghi Effendi escreveu. Vou falar minhas próprias palavras para dar sentido, que ela fala que a vitória do fé, só tem uma fonte para a vitória da fé. E ele falou, nem é pelos força de nossos números,
nem mesmo pelos planos do ensino, por tão elaborados que sejam. Tem uma coisa, e uma coisa só, que podia estabelecer a vitória da fé no mundo. E isso é o grau de que a vida de cada Bahá'í reflete os princípios da nossa fé. Exato. É através do exemplo, né? E se foi por esse critério do exemplo, eu acredito que o Brasil é muito bem posto para grandes avanços no futuro, como já teve grandes avanços no passado. É. E um grande abraço a todos. Não, mas não terminamos, não. Você terminou, mas não terminamos, não. Você pensa que terminamos. Eu queria perguntar para você. Ele terminou. Eu queria perguntar, assim, dentro desse aspecto todo, muitos que estão nos ouvindo, eu sempre coloco isso para os nossos convidados, nesse Uma Graça de podcast, que estão com desejo de sair como pioneiro. Eles ouviram agora de vocês uma experiência rica em muitos anos de um casal que passou por várias fases dentro desse aspecto de dedicar a vida ao ensino da fé. Que conselho vocês dariam? Vamos perguntar a Ruhier. Que conselho você daria, Ruhier, para alguém que deseja sair de pioneiro? Bom, eu queria ainda contar um monte de outras coisas para vocês. Pois é, eu falei isso. Nós vamos editar isso. Nosso podcast só tem 2 horas, né? Não, eu sei. Não, eu sei. Já passou. Não, tranquilo. Bom, eu acho que uma coisa básica que provavelmente para mim, at least, no meu entendimento, tem que ser a primeira coisa é o desejo de servir. Tendo o desejo de servir, eu acho que eu tenho essa certeza que cada passo que a gente toma por amor a Baha'u'lláh e com essa intenção de servir é abençoado. Não importa se é dentro do seu bairro, se é dentro do seu país, ou se é. E as pessoas, eu acho que tomam, ou devem tomar a sua decisão também de acordo com sua realidade, o seu temperamento. Veja, existem pessoas apaixonadas pela fé e eles simplesmente, a sua devoção isso é tão forte que pega uma mala e vai com a ajuda de Deus, alguma coisa vai acontecer. Tem outras pessoas que são um pouco mais ponderadas, eventualmente um pouco mais materialistas, como nós fomos, com um pensamento mais prático e preparem-se para fazer o pioneirismo ou qualquer serviço que queiram fazer. Como, por exemplo, o Milan contou, ele procurou emprego para que dê oportunidade para a gente poder sair da Alemanha na época, né? Então, eu acho que outra coisa é que, apesar que a gente tem toda essa fé, também deve ter a certeza que, olha, as provações virão. E essas provações podem ser de qualquer forma. Pode ser pessoal, emocional, de pessoa mesmo, pode ser no seu relacionamento de casal, de saúde, ou pode ser de trabalho. Mas ter essa certeza que, olha, não estamos sozinhos, essas dificuldades efetivamente são bênçãos disfarçadas e desejo, certeza, acho que, pelo menos para mim, as emoções que são e levam isso para frente. E cada uma tendo essa intenção pura de servir, eu acho que Deus mostra o caminho de uma forma e outra. Queria acrescentar só 2 coisas. Primeiro, algo que a Ruhier Hanum falou em uma palestra dela, se
jovens têm desejo de ser pioneiros, e dependendo de onde querem ser pioneiros, devem também pensar sobre as circunstâncias no país ou na região onde eles querem ser pioneiros. Ou seja, se você estuda física nuclear, não vai ter grandes oportunidades em África. Em África se precisa muitas coisas bem mais práticas, como enfermeiras, talvez ajudantes, enfim, tem que tratar, se preparar por serviço também físico que serve no país onde vocês vão. Mas a segunda coisa que queria dizer é que isso acho que é menos o caso no Brasil, mas tem que tentar ficar fora do ego, tem que tentar esquecer do próprio ego. Ninguém cria Baha'is, ninguém tem este poder. Somente podemos achar Baha'is com a ajuda do Espírito Santo, se oramos e se temos tal ajuda. Segundo, apesar de talvez ser, como o Rui mencionou tão friamente, que talvez sou o lado mais frio, mas mais racional do casal, mas quando faz ensino, quando quer ver as pessoas, tem duas maneiras, ou da cabeça ou do coração. O caminho bem mais curto é do coração. Não tem que manter lógica, tem que manter-se razoável, mas nada é mais poderoso do amor de uma pessoa para outra. E minha experiência é pessoas que foram atraídos pelo fé, inclusive na época na Iugoslávia que você perguntou, era para amor que senti para essas pessoas. E eu acho que isso é super, super importante e algo que certamente não falta no Brasil. Mesmo no meu viagem lá em Mojimirim, fui impressionado pelo amor que os instrutores fizeram naquela bairro lá do Mojimirim. O ano passado, né? No ano passado, onde fizeram ensino, era amor puro. E este amor era retribuído e por isso teve sucesso naquele bairro. Bom, olha, realmente nós podemos ficar aqui sem dor. Eu sempre falo isso porque nós podemos ficar aqui dias conversando, mas que, de qualquer maneira, eu acho que, assim como, por exemplo, nós, como disse no início desse nosso episódio, nós estamos na 5ª temporada, e essa 5ª temporada está sendo dedicada a pioneiros como vocês, que tiveram muitos anos no Brasil, deram essa contribuição maravilhosa no período que vocês aqui viveram, agora estão fazendo a sua contribuição na Austrália. Então, nós teremos, nesse 5º episódio, Baha'is brasileiros que estão na Europa, na Ilha da Madeira, por exemplo, na Alemanha. Então, tem Baha'is no Chile. Então, tem Baha'is brasileiros por esse mundo afora, servindo como vocês de pioneiros. Nós não tivemos nem oportunidade de mencionar um pouco sobre a importância do Instituto, que é esse grande instrumento, né, que está servindo no mundo inteiro para a consolidação dessas almas que vocês mencionaram, que nascem pela vontade de Deus, né? Nunca pela nossa vontade. A gente tenta ser o condutor, né? Para que essas almas sejam descobertas e nasçam. Mas no início do nosso episódio, como eu disse que nós não apresentamos os convidados, nós também não despedimos. As palavras finais são de vocês. Então, que vocês despeçam dos nossos espectadores, e eu gostaria de, mais uma vez, agradecer realmente a nossa alegria, nossa felicidade do aceite de vocês de ter participado de um desses episódios de Uma Graça de Podcast. Muito obrigado, um beijo
bem grande no coração de vocês, mas as palavras finais são suas. Milagre. Não posso falar, mas realmente amamos muito o Brasil. Eu até gostaria de ter a oportunidade de participar e até tenho tantas saudades que um dia queria voltar e, quem sabe, como pai de Rui, deixar meus ossos lá em vez de aqui. Mas, de qualquer forma, dou um grande abraço à comunidade do Brasil e espero que eles continuem levando a fé por todos os cantos e mantenha o sucesso que teve no passado. Muito bom. Ok, eu também gostaria realmente de agradecer essa oportunidade. Eu tenho certeza, Padinha, como você falou, se a gente continuasse mais umas 2 episódios, teria assunto para falar. Nós não tocamos muito na parte do serviço em Venezuela ou em Brasil, mas para mim também Brasil é, na verdade, o país onde eu morei mais tempo até hoje, que tenho 72 anos, na minha vida. Foram 25 anos de Brasil. Mais, um pouco até mais, e como um dos queridos amigos disse, meu coração é latino, meu coração é brasileiro, é latino. Então, eu, até hoje, que de vez em quando nós temos a oportunidade de voltar para o Brasil, de vez em quando, eu realmente tenho a sensação que voltei para casa. E nós estamos felizes aqui. Eu acho que foi uma decisão, por diversas razões que agora não vem a caso. Gratos, vamos dizer, fazendo o serviço aqui onde for possível. Você mencionou dos institutos, das atividades. What's 4 core activities em português? Disse o quê? Os 4 atividades. Uma coisa que nós não mencionamos, quer dizer, não houve oportunidade, a alegria, porque eu tenho certeza, tudo que vocês semearam vai frutificar. E o período que, por exemplo, o Uruhiê participou, que você participou como membro do Comitê Nacional de Ensino tantos anos, como membro do corpo auxiliar. Então, quer dizer, teve tantas atividades que a gente deixou, porque realmente o tempo é muito curto para que a gente mencione tantas atividades, né? Mas, enfim, valeu. Obrigada. Muito obrigada e um forte, forte abraço para você, para a Verônica, a família, para todos os amigos que nos veem. E muito obrigado. Temos saudades, bastante saudades do Brasil. E abraço para você e para o que não mencionou diretamente, mas indiretamente, por anos ficou membro do tal Assembleia do Ensino, Assembleia no Comitê do Ensino, com outros maravilhosos, outras pessoas muito maravilhosas, então, grande benção. Obrigado. Dá um beijo bem grande na Natasha, na Tânia e nos netinhos e netinhas. E quem sabe? 3 netinhas, são 3 mulheres. Não fala não que eu sou doido para ser avô. Não me fala logo, vamos ser bisavós. Mas pois é. Ainda não, ainda falta. Ainda demora muito. Demora mais um pouco. 10 anos. A Tia tem 19. É que você sabe que a Tânia tem 2 filhas biológicas e uma filha adotiva de África, da época que moraram na África. A Shiwa, que é a filha maior, ela já fez 19, ela vai fazer 19 anos agora. Não, aliás, já fez. Tem razão. Já fez. Então. E então o tempo passa rápido demais, quem sabe. Mas não, ainda é cedo. Olha, tá bom que estamos avós, mas bisavó, pelo amor de Deus, vamos sentir muito velha. Tá certo. Gente, muito obrigado pelo apoio de vocês também. Tchau. Obrigada. Tchau, Alapa. Alapa.